situação tá tão tensa, tá tão caótica, que eu confesso para vocês que eu tive até dificuldade para separar aqui as notícias, para trazer aqui para vocês nesse boletim a partir de agora, gente, tá? É uma notícia mais impactante que a outra, tá? Inclusive, uma bomba acabou de ser divulgada direto de Brasília. Essa notícia acabou de ser confirmada. E a esquerda está completamente desesperada. E uma outra informação também que foi divulgada que deixou Janja da Silva extremamente desesperada. Eu vou trazer aqui, gente, tá? Várias informações que foram divulgadas daqui a poucos instantes. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é importante vocês assistirem esse vídeo do início até o fim para vocês não perderem nem um detalhe. Bomba gigante acabou de ser confirmada direto de Brasília, e eu vou trazer a notícia completa nesse vídeo aqui para todos vocês, além dessas outras várias informações. Como eu sempre falo para vocês, se eu for ficar dando spoiler aqui no início do vídeo vai ficar muito longo, vai ficar entedioso, então eu já vou começar de forma rápida, breve, bem objetiva, daquele jeitinho que vocês gostam, mas rapidamente, só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui, ó, tem muita gente aí que tá me acompanhando, tá sendo assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal, não faz parte da nossa família. E eu sempre procuro lembrar vocês que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, rápido, automático. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se. Se não inscrever, só clicar em cima que automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Beleza, gente? Então, vamos lá. Dando início aqui já com as informações. O desembargador, segundo a matéria, na verdade ele não é mais desembargador, né, gente, tá? Agora ele é atual advogado, mas tá aqui na matéria, né? Vamos... desembargador, atual advogado, recorre de multa aplicada a ex-assessor de Bolsonaro. O desembargador aposentado Sebastião Coelho apresentou uma petição ao STF recorrendo da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que aplicou multa de 20 mil ao Felipe Martins, ex-assessor especial de assuntos internacionais do ex-presidente Bolsonaro. A multa foi determinada por Moraes após Martins aparecer ao lado de Coelho em uma publicação nas redes sociais. O vídeo, publicado no Instagram em 14 de outubro de 2024, mostra os dois em frente ao fórum de Ponta Grossa, na gravação, e trouxe para vocês aqui, né? Então, na petição apresentada ao ministro Moraes, Sebastião Coelho argumenta que a conta em que o vídeo foi publicado pertence a ele e não a Felipe Martins. O desembargador aposentado alegou que a decisão configura violação de prerrogativas profissionais, pois as cautelares impostas ao deferente acabam por ser estendidas ao seu procurador, o que, além de ilegal, né, caracteriza uma gravíssima confusão entre o deferente e o seu advogado. Essa decisão é mais um ataque à advocacia, ou seja, mais uma violação das prerrogativas funcionais. Então, como inexiste contemporaneidade e como a publicação é de 6 meses atrás, a única explicação para esse fato vem à tona em abril de 2025, é de que o advogado está sendo investigado por esse Supremo Tribunal Federal e que perfil pessoal foi escrutinado. Isso porque essa relatoria agiu de ofício, sem qualquer provocação da PGE ou da Polícia Federal, ou seja, nem polícia nem Ministério Público apontaram descumprimento. Não obstante, se verdadeira essa hipótese, não se pode concordar com a legalidade de tal ato que novamente exige intervenção da OAB. Ou seja, o ex-desembargador, doutor Sebastião Coelho, está aqui invocando novamente a OAB. Haja OAB, haja OAB, porque estão extrapolando aqui as coisas. Tá aqui, gente, tá? Não foi provocado pelo Ministério Público, nem da polícia, e foi lá de pronto, de ofício, foi lá, tomou decisão, e segundo ele, é ilegal. Ele que é um ex-desembargador, muito entendedor das leis, atual advogado, sabe muito bem, né, o que está falando. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ao Supremo Tribunal Federal por suposto desvio de verbas. A Polícia Federal já havia indiciado o ministro por suspeitas de corrupção e também organização criminosa. Investigações indicam desvios em obras da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, no município de Vitorino Freire, no interior do Maranhão. A cidade era comandada por Luana Rezende, irmã de Juscelino, que chegou a ser afastada da prefeitura durante as investigações, mas retomou o mandato depois de uma decisão do Supremo. É a primeira vez que um integrante do alto escalão do governo Lula é formalmente indiciado. No ano passado, o presidente afirmou que Juscelino teria o direito de provar inocência, mas deixou claro que o ministro perderia o cargo se as investigações avançassem. Em nota, a defesa de Juscelino Filho afirmou que ele é inocente e classificou como factoides as acusações feitas pela PGR.
No Supremo, o ministro Flávio Dino será o responsável por decidir se a denúncia será aceita. E aí, Silvio, deixa eu trazer uma atualização. A gente está acompanhando o programa ao vivo, é assim, né? Alguns veículos de imprensa já estão veiculando que agora há pouco o Juscelino Filho teria decidido pedir demissão do cargo. A gente está acompanhando os desdobramentos desse assunto. O fato é que hoje, né, a notícia, o Procurador-Geral da República apresentou essa denúncia. E quem vai ser o relator ironia do destino, né, Silvio, é o ministro Flávio Dino, aquele que desde o ano passado está ali barganhando as emendas, né, com o Legislativo, que travou a liberação das emendas e agora vai decidir sobre um caso de desvio de verba e com emendas parlamentares envolvendo Juscelino Filho. Do Maranhão para o Maranhão, porque o Juscelino Filho é um deputado maranhense e o Flávio Dino é um ex-político, agora usa toga, do Maranhão. Há quem diga, inclusive em Brasília, que quem sustentou o Juscelino Filho diante de tantas manchetes político-policiais foi o próprio Flávio Dino, que faz parte ali de uma espécie de base que ele mantém no Maranhão, ainda mantém, apesar de usar a toga e continuar fazendo política. Veja, tem um ponto que é o partido do Juscelino Filho, União Brasil. União Brasil tem duas pastas, esse Ministério das Comunicações e o Ministério do Turismo, cuja ministra também foi... ela não chegou a ser demitida, tudo é feito com alguma delicadeza quando o governo é do Lula. Eles colocam uma carta para que a pessoa assine e diga que é demissionária. A Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Vaguinho, porque o marido dela é prefeito da cidade de Belford Roxo, lá no Rio de Janeiro, também saiu. Agora tem o Celso Sabino, que é do União Brasil. Então, essa saída do ministro Juscelino Filho abre uma, se confirmada, mas a informação que a gente recebeu também foi essa, da nossa equipe de reportagem em Brasília, que ele teria aceitado ou teria decidido. O verbo você pode mudar conforme a conveniência do governo. Deixar a cadeira. Então, abre-se uma vaga dentro do governo, na esplanada, e o União Brasil seguramente vai pleitear essa cadeira, que é indicar um sucessor. Se houver uma mexida ou se essa vaga for fechada, pode abrir uma crise dentro dessa base do Lula que é muito instável. É uma base que só acompanha o governo na Câmara, na seara econômica e diante de uma enxurrada de emendas parlamentares. Vamos aguardar para ver como é que esse xadrez pode se moldar. Até porque o União Brasil é hoje a terceira força dentro da Câmara dos Deputados. O PL tem 92 cadeiras, você tem depois aquela federação do PT e seus satélites, com o PCdoB, Rede, que tem 80, e o União Brasil tem um número considerável, tem 59 cadeiras, 60, oscila por ali. O União Brasil é um partido novo que vem de uma costela do que já foi a direita no Brasil. Ele é do ex-DEM, que já foi PFL, que já foi Arena, e também aquele PSL, que foi bolsonarista, que o presidente Jair Bolsonaro se elegeu pelo PSL em 2018 e depois mudou de partido, o PSL mingou e eles optaram por uma fusão. Então, é uma fusão que leva o partido para o centro. Lembrando também que é o partido do Davi Alcolumbre. Então, eu acho que tem um xadrez partidário por aí. Para finalizar, Paula, perdão por me alongar um pouco aqui, tem um outro ponto que é o Juscelino Filho. Talvez um dia a gente descubra o mistério da permanência dele no governo. O ministro dos Cavalos, porque essa foi a obra, entre aspas, obra mais importante dele parlamentar, ele criou o Dia do Cavalo, ele é apaixonado por cavalos. Dia 15 de agosto, aliás, usou avião da Força Aérea Brasileira para ir a um evento de cavalos. A leitura é essa, usou o nosso dinheiro para ver cavalo. O ministro Juscelino Filho tem uma série de denúncias. Essa não é a primeira, talvez seja a mais forte, que chega ao Ministério Público e agora se torna uma denúncia formal, mas alguém manteve o ministro Juscelino nessa cadeira há muito tempo. Eu acho que todos os caminhos levam para o Maranhão. Piotr, já que o Silvio traçou esse xadrez partidário, deixa eu trazer aqui a nota oficial do União Brasil, partido do Juscelino Filho, a respeito dessa denúncia. Está aí então na tela para quem nos acompanha, a nota oficial publicada hoje mais cedo. A bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados reafirma sua confiança no ministro das Comunicações, Juscelino Filho, diante da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Confiamos que o ministro poderá apresentar todos os esclarecimentos no Supremo Tribunal Federal, assegurando seu direito à ampla defesa e ao contraditório, como determina a Constituição. A apuração será feita pelas instâncias competentes com as garantias legais que asseguram a justiça e a verdade. O respeito ao devido processo legal e a presunção de inocência é essencial para preservar o equilíbrio e a legitimidade do Estado democrático de direito. A atuação do ministro Juscelino Filho no Ministério das Comunicações tem sido pautada por responsabilidade, competência e resultados concretos, com políticas públicas voltadas à ampliação da conectividade e à inclusão digital de milhões de brasileiros, especialmente nas áreas mais remotas do país. A bancada
permanece acompanhando os desdobramentos do caso com serenidade e confiança nas instituições, certa de que todos os pontos serão devidamente esclarecidos. Está aí a nota oficial do União Brasil, Piotr. Vamos lá, Paula, é uma nota pro forma. E depois da brilhante exposição do Silvio, eu só vou me ater a detalhes aqui da nota. Mas vou fazer uma pergunta também que ele deixou no ar. Mas vou primeiramente a nota aqui. O DEM, né? Não é mais DEM agora, né? União Brasil vai lá e escreve o seguinte. Perdão, deixa eu só voltar aqui. Que a apuração será feita por instâncias competentes e diz aqui que o respeito ao devido processo legal e a presunção de inocência é essencial para preservar o equilíbrio e a legitimidade do Estado Democrático de Direito. Sim. Concordo com isso. A pergunta é, o que o partido tem feito em relação a todos os presos do dia 8? A eles foi dado, por exemplo, a preservação e a legitimidade do Estado Democrático de Direito, garantindo a eles a presunção de inocência? Porque os escândalos nos quais estão envolvidos esse ministro do partido são muitos, e o Silvio já, digamos, trouxe aí vários deles. Mas, de novo, a pergunta que chama bastante atenção é quem segurou um ministro tão enrolado como o ministro dos cavalos no governo Lula por tanto tempo? É preciso a gente entender isso. Não acho que seja esse o objetivo, a intenção da PGR. Acho que ela não está preocupada com isso. Deveria até. Mas, enfim. Agora, ficar um ministro tão enrolado por tanto tempo num governo que é inepto na administração pública, ainda assim acumula casos de um ministro envolvido em denúncias de corrupção gravíssimas. Por último, uma antena do Elon Musk conecta mais gente do que a atuação do ministro aí dos cavalos à frente do Ministério das Comunicações. Acho que vamos pegar pelo lado prático, vai. Pergunta para quem tem uma antena dessa no meio da Amazônia, ele vai dizer o que conecta alguém a alguém. E não foi ele que mandou? Então, depois de meses, o PGR estava sendo muito pressionado, porque passou toda essa questão do Bolsonaro na frente, o pessoal, a oposição, e aí? Aquele caso do Juscelino Silva lá, né, das emendas parlamentares, né? E aí, vai dar resposta ou não vai? Então ele estava tão pressionado, o PGR, que ele decidiu aí e trouxe a sua decisão. Aí, gente, tá muita gente questionando, né? E aí, né? O Lula vai demitir, vai, né, dar um chute na bunda, descartar do governo, o Lula vai manter no governo, qual que vai ser a decisão do Lula? E teve um momento, gente, tá? Há um tempinho atrás, que o próprio Lula disse que se o Juscelino Filho, o seu ministro, apenas fosse denunciado pelo PGR, ele já seria demitido logo de cara. Assistam aqui que eu vou mostrar nessa entrevista aqui, os jornalistas perplexos, tá, com essa decisão do PGR e mais perplexo ainda com a fala do Lula com essa questão. E logo em seguida eu vou trazer para vocês, afinal de contas, ele pediu demissão ou o Lula demitiu o ministro Juscelino Silva? Daqui a pouco eu vou trazer essa resposta para vocês, mas vamos entender aqui como se deu tudo isso? Assistam que aqui vocês vão entender absolutamente tudo, vejam só. Ô Josias, Lula tem que demitir ele nesse momento, tem que ser algo agora na sua análise, o que isso impacta no governo? Eu devia ter demitido muito antes, né? Agora eu estou aguardando, o Lula tem até o final da tarde para enviar para o Diário Oficial o ato de exoneração do ministro Juscelino Filho. A gente tem esse trecho da fala do presidente Lula falando sobre essa possibilidade de demitir Juscelino caso ele fosse denunciado ao Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir essa entrevista que foi ao ar no dia 26 de junho do ano passado. Porque é o custo, na verdade. Deixa eu falar para você o encontro que eu tive com o Juscelino, no Maranhão. Eu te confesso que ele devia estar apreensivo. Eu estava viajando, sabe, toda a denúncia dele. Então era a primeira vez que eu encontrar com ele. Ele deve ter pensado, bom, o Lula pode fazer comigo o que o Chaves fazia, mandava ministro embora naquele programa de televisão dele. Então, o que eu fiz? Veja, há um pedido de indiciamento da Polícia Federal. Um pedido de indiciamento que tem que ser aceito pelo Alexandre de Moraes ou pelo Procurador-Geral da República, não foi aceito por nenhum ainda, não discutiu. Então, veja, eu, como já fui vítima de calúnia, já fui vítima de difamação, já tive proibido, o direito de me defender, não tive direito à presunção de inocência. O que eu disse para o Juscelino? Primeiro, a verdade só você que sabe. Só você sabe. Então é o seguinte, se o procurador indiciar você, você sabe que tem que mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. Mas então se for aceito o indiciamento, ele vai ser afastado. Ele vai ser afastado. Ele sabe e você já pensa no plano B? Fica com a União Brasil. Nossa, ele falou claramente, hein? Ele falou claramente que se o procurador-geral, né, apresentar, ele seria afastado. Agora vamos esperar para ver se o presidente Lula vai realmente afastar o ministro Juscelino Filho, né? Ô Josias, qual é a importância desse afastamento? Oi? Ou ele vai pedir, se ele tiver um mínimo de bom senso, estou falando do ministro, ou ele vai pedir para pegar o chapéu e ir embora, né? Queria te ouvir, Josias, qual é a importância? O ministro, até para
trazer aqui para nossa audiência o caso envolvendo o ministro Juscelino. Não é de hoje que esse assunto é falado, tanto é que nessa entrevista de quase um ano foi assunto na entrevista. As denúncias contra Juscelino, elas se arrastam já há bastante tempo e o presidente Lula vem mantendo ele lá. Esse ministro, Fabiola, ele não devia nem ter sido nomeado. E agora o Lula tem até o final da tarde para enviar para o Diário Oficial o auto de exoneração do Juscelino Filho. Porque um presidente da República, como eu dizia, ele é a soma, não das decisões, mas das hesitações ou de tudo que ele, pensando melhor, decidiu não fazer. Quando abrigou o Juscelino na esplanada, o Lula flertou com a temeridade. Ao mantê-lo no carro depois do indiciamento da Polícia Federal, aí o presidente converteu a sobrevida do Juscelino num processo de autodesmoralização. Se não demite agora o ministro, depois que o indiciamento foi convertido em denúncia do procurador ao Supremo Tribunal Federal, aí o Lula vai ser pendurado nas manchetes de ponta cabeça como um mentiroso. 2 meses antes dessa entrevista que concedeu ao UOL, dizendo que afastaria o ministro caso o indiciamento se convertesse em denúncia, 2 meses antes, o Juscelino tinha sido convocado pela Polícia Federal para prestar um depoimento. Ou seja, o ministro que merecia da parte do presidente ainda o benefício da dúvida, mereceu da Polícia Federal um interrogatório. A Polícia Federal achou que o Juscelino não merecia benefício da dúvida, merecia interrogatório, porque os indícios contra ele já se avolumavam. E o tempo da justiça, Fabíola, o tempo do inquérito policial, ele é muito diferente do tempo da política. Na política, alguém que tem contra si a desconfiança que o Juscelino inspirava é porque já não merecia a menor confiança. Quem inspira tanta desconfiança já não merecia desconfiança, não deveria ter sido nomeado. Quando foi chamado para o interrogatório, o Lula já deveria ter acendido ali o painel de alerta do Planalto, já deveria ter tomado as providências. Quando foi indiciado, aí mesmo que já não cabia nenhuma outra providência da parte do presidente, senão o afastamento do ministro. O Lula ainda segurou. Agora, não há mais pretextos para segurar o Juscelino Filho, que pertence afiliado ao União Brasil, que é um partido que já está, inclusive, cuidando da vida. O Ronaldo Caiado, que é do mesmo partido, já se declarou formalmente candidato à presidência da República na última sexta-feira, num ato político que ocorreu na Bahia. Então, um pedaço do União Brasil tem o pé no governo, o outro pedaço já está cuidando da vida. O Lula também deveria cuidar da vida, cuidar da higienização do seu governo. Este personagem já deveria ter sido afastado há muito tempo. Nós estamos falando aqui de um caso que envolve desvio de dinheiro, de emendas, ainda do tempo do orçamento secreto. Então, é um negócio que tem o inquérito é muito eloquente. A Polícia Federal descobriu que há uma empresa chamada Construservice, que tem um sócio oculto, é um empresário chamado Eduardo José Barros Costa, um tal de Eduardo TP, e segundo o relatório já encaminhado à Polícia Federal, que agora vão postar da denúncia da Procuradoria, o Juscelino compôs com esse empresário uma organização criminosa, termos da Polícia Federal. E a conclusão se baseia em mensagens que foram capturadas no celular do tal Eduardo DP. Então a polícia constatou que o dinheiro foi desviado por essa empresa, num município que era, a prefeita era irmã do Juscelino, e a polícia constatou que havia uma ligação entre o empresário que desviou a verba e o ministro. Tudo registrado ali no escurinho dos arquivos do celular do tal Eduardo DP. Então, Fabiola, não dá. Um personagem como esse não devia estar na esplanada. Se sobreviver à denúncia, se não for o Diário Oficial até o final da tarde um ato de exoneração, aí o Lula se desmoraliza, vai às manchetes, como diz, como um mentiroso. Ô, Sakamoto, e aí, gente, né? Josias de Souza simplesmente destruiu, né, o ministro, né? Agora ex-ministro do Lula, Juscelino Silva, ministro das Comunicações, que acabou de cair, gente, está fora do governo. Essa decisão foi anunciada, foi confirmada agora, há poucos instantes. E vejam só isso aqui, que está na sua tela, gente. Daqui a pouco eu vou trazer a decisão, ó. Lula espera que Juscelino peça demissão após denúncia da PGR, dizem auxiliares. Ou seja, para ser menos constrangedor do cara que foi demitido do governo Lula, fica um pouco mais bonito, né? O cara dizer em uma reunião, chegar e dizer, não, eu pedi demissão do governo Lula, eu era ministro, eu pedi demissão porque eu estava sendo investigado, né, pela Polícia Federal, fui denunciado pelo PGR por causa de um esquema de corrupção, suposto esquema de corrupção envolvendo, né, emendas parlamentares, as famosas emendas parlamentares. Pois bem, gente, então o Lula, antes de tomar a decisão, ficou ali aguardando o próprio ministro tomar vergonha na cara, né, depois de ser denunciado pela PGR, que até aí já é muito grave, segundo o Josias de Souza, o que foi encontrado naquele celular, né, daquele cupincha do Juscelino Silva, foi extremamente grave. Então, assim, o cara não tem outra opção. O que está ali naquele relatório da PF, da PGR, é extremamente grave, gente, tá? São provas robustas, provas... Assim, não tem nem como o cara tentar se sustentar no governo. Aí, o Lula ficou ali aguardando, gente, ó, eu vou ficar aqui quietinho, vou esperar o cara, vou esperar ele tomar a iniciativa de tomar a decisão. A decisão saiu agora, gente, há poucos minutos, tá aqui.
Ministro Juscelino decide pedir... Deixa eu corrigir. Ex-ministro Juscelino Filho decide pedir demissão a Lula após ser denunciado pela PGR. Ou seja, dessa vez, né, não precisou Lula descartar, expulsar o cara do seu governo, depois dessa denúncia grave da PGR, porque realmente essa denúncia é gravíssima, que pesa contra ele. Não existia a menor possibilidade de ele se manter dentro desse governo Lula, com todas as provas contra ele, que estão ali nos autos, no relatório da PF e da PGR. Tá aqui, gente. Então, o próprio ministro decidiu pedir demissão. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, decidiu pedir demissão do cargo. A decisão ocorre após ele ser denunciado pelo PGR, né, por suposto desvio de emendas parlamentares. Segundo apurou a coluna, a demissão começou a ser negociada durante um almoço entre lideranças do União e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na terça-feira, em Brasília. O encontro ocorreu na casa do presidente nacional do partido, Antônio Rueda, e, segundo o relato, já estava marcado antes mesmo de a denúncia da PGR contra Juscelino vir à tona por meio da imprensa nessa terça. Além de Gleisi e Rueda, participaram do almoço os líderes da União Brasil, na Câmara e no Senado, o próprio ministro das Comunicações e o ministro do Turismo, Celso Sabino, também filiado à sigla. No encontro, de acordo com relatos, Gleisi sinalizou que o Palácio do Planalto gostaria que Juscelino pedisse para deixar o cargo após a denúncia da PGR, tirando de Lula o peso de ter que demitir o ministro. Tirando do Lula, gente, a vergonha, a humilhação que ele ia passar em ter que demitir um ministro. Seria muito humilhante, muito vergonhoso, muito vexatório o Lula ter que se prestar a esse ridículo de ter que demitir um ministro por suspeita de corrupção em distribuição de emendas parlamentares. Então, a Gleisi Hoffmann, nessa reunião, foi uma espécie de pombo-correio do Lula, né? A garota de recados estava lá na frente do Juscelino Silva e disse, olha, se eu fosse você, pediria demissão. Então, tipo assim, foi para ele entender que aquilo ali era o desejo de Lula da Silva, que ele se demitisse para não se indispor ainda mais com Lula. Tá? Segundo lideranças da União Brasil, o ministro foi orientado a pedir demissão para se preservar. A avaliação de caciques da sigla foi de que, se ele continuasse como ministro, ficaria ainda mais no alvo das investigações. Pelo acordo negociado, Juscelino deve apresentar a carta de demissão a Lula ainda nessa terça-feira. O substituto dele no cargo deverá ser outro deputado federal da União Brasil, cujo nome ainda não foi fechado. Então, esse foi um dos acordados dessa reunião. Olha, vai sair um do União Brasil, mas fica tranquilo, tá? Vai ser escolhido outro do União Brasil, gente. Que bomba gigante, gente! Mais um ministro do Lula acaba de cair, gente, tá? Mais um ministro, a ministra do Turismo caiu, né? A ministra Ana Moser lá caiu, né? A mulher lá aquele lá do Belfort Roxo, eu esqueço o nome dela, não sei se é Luciana, uma que ficou pouquíssimo tempo lá no turismo, caiu. A ministra do Esporte, né? A Ana Moser caiu, foi substituída pelo Fufuca. Então só aí foi duas, depois teve aqui a presidente da Caixa Econômica caiu. Depois, gente, é tanta gente que caiu nesse governo que eu perco até as contas. Depois teve, né, a ministra da Saúde caiu, o ministro dos Direitos Humanos, né, o abusador lá, caiu. Gente, se eu esqueci de alguém, vocês colocam aqui, porque foi tanta baixa nesse desgoverno Lula que eu até perco as contas. Foi muitos ministros ali que caiu, gente. Que vergonha, que humilhação pro Lula, gente, tá? Por falar em manifestação, você enviou há pouco um vídeo do pastor Silas Malafaia. Quer que eu veicule agora, Cris? Eu acho importante a gente entrar nesse tema, porque até linkando com o assunto que eu acabei de falar. Exato. Lá na manifestação a gente se perdeu, né? A gente estava na transmissão ali no esquenta para manifestação, depois a gente foi para a rua para acompanhar a manifestação presencialmente do asfalto da Avenida Paulista, nos desencontramos e voltamos a nos reencontrar no estúdio. Mas nesse tempo em que eu fiquei sozinha com o meu marido, enfim, com alguns amigos que me acompanhavam ali, alguns apoiadores da minha pré-campanha ao Senado, eu fui abordada por pessoas ditas de direita querendo provocar alguma intriga, algum incidente. Não conseguiram, mas de novo começou um processo de difamação na internet, tentando me afastar da direita, me chamar de oportunista, como se eu nunca tivesse estado em nenhuma manifestação, coisa que eu estou há mais de 10 anos em todas as manifestações da Paulista especificamente, algumas no Rio também, ou na minha cidade aqui em Curitiba. E aí eu fico achando estranho porque eles criticam a nossa postura como jornalistas de eventualmente apontar algumas falhas da própria direita, e existe. Nenhum dos lados do espectro político está totalmente certo em todos os aspectos. E aí a gente viu em cima do caminhão, talvez o mais explícito apoiador do presidente Bolsonaro, fazendo uma crítica dura a quem?
ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que nas manchetes dos jornais de ontem já está claramente dizendo que está engavetando o PL da anistia, ou seja, está dando uma banana para a direita que o ajudou a ser eleito presidente da Câmara. Eu não vi ninguém chamar Silas Malafaia de intergaláctico ainda. Você já viu, Pitoli? Eu não vi. Inclusive, eu vou veicular o vídeo agora, mas antes o Borgo pede passagem. Pois não, Borgo. Olá, bom dia, Cris. Bom falar contigo. Bom dia. Eu só queria fazer um comentário em cima disso, porque há essa disputa, porque grande parte, às vezes, um deputado, um apoiador que é do PL e acha que os votos têm que ir só pro PL. O presidente Bolsonaro já deixou muito claro que ele precisa de, no mínimo, 50% do Congresso. E o PL sozinho não consegue fazer 50% da Câmara Federal ou do Senado. Ele vai precisar de outros partidos. Eu, por exemplo, eu estou no Novo, a Cris está no Podemos, né, Cris? Podemos. A Cris está no Podemos, enfim, precisa de deputados e senadores de outros partidos, tá? Não que eu seja candidato, estou dando um exemplo, que eu sou vereador. Agora, o presidente lá na conversa que nós tivemos em Brasília, ele foi muito claro. Ele precisará, como presidente, ou a direita precisa, de deputados e senadores de todos os partidos de direita, não necessariamente somente do PL. Aqui, por exemplo, nós temos o capitão Augusto, que é vice-presidente nacional do PL, e eu tenho certeza que eu presto um serviço, eu defendo muito mais o presidente à direita do que o vice-presidente nacional do PL. Vamos acompanhar o que disse o pastor Silas Malafaia domingo na Avenida Paulista. Vamos acompanhar. Agora a chapa vai esquentar. Senhor presidente da Câmara, Hugo Mota! O senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: eu sou o árbitro, eu sou o juiz, só se for juiz iníquo. Porque ele pediu aos líderes partidários para não assinar a urgência do projeto de anistia. Eu espero, Bolsonaro, se Hugo Mota está assistindo isso aqui, que ele mude. Porque você, Hugo Mota, está envergonhando o honrado povo da Paraíba. E eu tenho certeza, porque nós ouvimos aqui os governadores, que os deputados não vão abrir mão de assinar o pedido de anistia. Cris, essa fala do pastor Silas Malafaia coloca em xeque o apoio oferecido ao Hugo Mota, como você muito bem colocou, e o resultado desse apoio oferecido ao agora presidente da Câmara. Hoje pela manhã, eu fiz uma fala aqui já nesse sentido, Cris, tratando do seguinte ponto. É hora, já que é o que está tendo, como dizem por aí, é o Hugo Mota hoje que a gente tem, né? Entendo que será necessário blindá-lo em função do que ele deve ter rabo sujo, rabo preso, desculpe os termos, Cris, a operação na casa do pai, né, na última sexta-feira, enfim, diante dessa perseguição que já começa, mas em função da história pregressa, se a gente quiser anistia, é a direita que vai ter que se mexer, de fato, fazendo com que o eleitorado cobre o seu deputado, aquele que o representa, e já diga claramente, se você não apoiar o PL da anistia, no que vem, esquece de mim, esquece do eleitor. Vai ter que ser assim, Cris. Sabe disso, a gente tem visto cada vez mais a conscientização do eleitor aumentar, né, e isso se reflete em votos. Vamos lembrar que em 2022 o eleitorado conservador elegeu mais de 100 deputados do PL para ficar apenas no partido do presidente Bolsonaro, e esses deputados do PL não necessariamente estão lá nos representando, mais da metade, inclusive, atualmente vota com o governo Lula. Vamos lembrar que tem casos de pessoas claramente do nosso lado, né, claramente mais à direita, como é o caso, vou citar um aqui do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ninguém tem dúvida de que ele é um apoiador de Bolsonaro. O partido dele, o Republicanos, tem 3 ministros dentro do governo Lula, né? Pegar um outro caso aqui do Paraná, o senador paranaense Sérgio Moro, ex-juiz responsável pela Lava Jato, está no União Brasil, que tem 3 ministros dentro do governo Lula. Então, assim, esse universo político partidário é muito confuso, o eleitor, em geral, não entende, e é por isso que ele vota em pessoas. E mais do que nunca, vai ter que olhar, sim, para a coerência do discurso dessa pessoa que está se colocando como candidata ao longo de toda a sua vida, com quem ela andou, o que ela pregou, o que ela defendeu, para ver se ela mantém essa credibilidade junto ao eleitorado ou não. E é nessa que entra essas intriguinhas desses futriqueiros de dentro do partido do presidente ou de alguns outros partidos aliados para tentar espirrar para fora, para tentar fazer com que a direita não acredite em candidatos independentes que são, sim, conservadores e estão lutando pelo Brasil, não de agora. Não de 22 ou de 2018 para cá, mas há décadas, porque quem está na sua esfera de atuação já lutando por pautas conservadoras, defendendo a vida, defendendo o respeito às leis, defendendo as nossas liberdades, não pode jamais ser colocado agora como
como um antidireita, como estão tentando colocar em cima, por exemplo, dos comunicadores de direita, porque fez uma crítica ao outro, por exemplo, ao Hugo Mota. Tá aí Silas Malafaia criticando e nós apoiamos o que Silas Malafaia falou no caminhão. Precisa pressionar o presidente da Câmara, porque é ele que coloca em votação. E se ele, num acordo com os líderes partidários, decidiu não colocar como urgente esse caso, então que a gente pressione os líderes partidários, sim. Eu achei muito importante que o presidente Bolsonaro já deu declaração, logo depois da manifestação de domingo, de que vai continuar organizando manifestações, chamando manifestações, e que a próxima será Pitoli e Borgo, no Nordeste. Eu até deixo uma sugestão para o presidente Bolsonaro, se é que ele não cogitou isso aqui ainda, faça em João Pessoa, presidente. Faça na capital lindíssima da Paraíba, onde tem um povo honesto, que está aí, em parte, representado por Hugo Mota, né? O Hugo Mota é deputado eleito pela Paraíba, e que talvez, nesse momento, não esteja se sentindo tão representado assim.